Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos, juntamente com uma convidada especial, que é a Isabelle Cartano. Que ela é uma serva de Deus, está fazendo uma escola bíblica lá em Contagem, na DBS, em Minas Gerais. E nós vamos conhecer a sua história de vida, o seu testemunho, chamado. E nós vamos levar um maná do céu para a sua vida, nesta noite de segunda-feira. E agora eu vou convidar a irmã Isabelle para participar comigo na live, pelo Instagram. Vai ser bênção de Deus. Vamos ver aqui, tranquilo. Oi. Oi, vamos ver aqui. Vamos ajustar tudo primeiro, para que possa os dois aparecerem na tela. Vamos ver. Tá. Por enquanto, não sei se tu me vê, mas a tua tela aqui não. Pra mim tá parecendo que a minha não tá mesmo, calma aí. Sim, vamos arrumar. Isso aí, tranquilo. Qualquer coisa, a gente Talvez seja de ajusta. uma configuração do meu celular. Sim, pode Não ser. sei se eu tenho que Sim, permitir a sim, câmera, alguma coisa claro. assim. Estava Eu testando posso, antes, né? Então a eu gente vai testando. posso sair e entrar de novo. Pode ser. Pra ver se. Só um minutinho. Sim. Isso aí, tranquilo. Vamos ver aqui, ó. Mandar uns abraços aqui. Silvia Azevedo, Deus abençoe. Marta Cartana, Deus abençoe. Márcia, Deus abençoe. Ignácio, Deus abençoe. Pastor David, pastora Janete, Deus abençoe a vida de todos vocês. Que maravilha, meu, segunda-feira, né? Esses primeiros minutos é tudo pra gente ajustar, tranquilo. A gente vai ajustando, a gente vai configurando, a gente vai, né, para que tudo possa acontecer. Vamos ver de novo. Agora sim. Agora sim, vamos ver aqui. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Tá meio ruim a Sim, internet só. vamos ver aqui. Vamos ajustar. Primeiro a gente tem que ajustar. Naquela hora tinha dado, né? Vamos ver agora. Quando tiver ok, a gente começa. Tá bom, acho que agora deu. Acho que Eu agora tive que deu tirar, mesmo. não tem Isso problema. aí. Isso, agora sim. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E agora, neste exato momento, nós vamos começar a live do Maná do Céu, Chamados e Testemunhos. E juntamente com uma convidada especial, que é a Isabelle Cartana. E nós vamos conhecer a sua história de vida, o seu testemunho, chamado, e levar o maná do céu para a sua vida, nessa segunda-feira. E nós vamos conhecer, né, um pouco do seu testemunho, da sua história, que ela está atualmente lá em Minas Gerais, né, na cidade de Contagem. Eu estava vendo essa cidade, né, tem mais de 600 mil habitantes, né, e dei uma pesquisada e a terceira cidade, né, maior no estado de Minas Gerais. E tem um propósito, né? Estudar, né? Conhecer a Deus, né? Se capacitar para a obra missionária. E nesse bate-papo que nós vamos ter, vamos conhecer a sua história de vida. E você aí que está na live, possa compartilhar com a gente, né? Pode mandar um abraço, interagindo. E é tranquilo, né? É uma live cristã e vamos alcançar vidas. Através Amém. do Evangelho de Cristo, que esse é o maior propósito. Então nós Uhum. vamos começar a live, né? Fazer umas perguntas para ela e perguntar para Isabelle. Antes de chegar até esse tempo na DBS, como era a sua caminhada com Deus e se tu já tinha uma intimidade com o Senhor, o que tu pode contar pra gente? Bom, como eu compartilhei um pouco contigo antes, eu cresci num lar cristão. Eu nasci e cresci na Igreja Wesleyana de Santana do Livramento, a Central, e cresci ouvindo sobre a palavra, cresci
na escolinha. Então, desde cedo eu já conhecia o Senhor, não com intimidade, mas eu sempre soube que quem era Deus. Eu tive esse privilégio de poder conhecer o Senhor desde que eu nasci. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui querendo me aproximar cada vez mais dele e criar um relacionamento mais profundo com ele. Eu tive um período que eu me afastei, mesmo continuando indo na igreja, o meu relacionamento com Deus se esfriou mesmo. Mas logo ele me trouxe de volta, me trouxe para perto. E depois disso eu respondi ao que ele tinha para mim, o que ele estava me convidando, e a partir de então eu fui tendo experiências assim muito desafiadoras um pouco, mas também que me fizeram crescer muito nele. Que maravilha! Isso é muito importante a gente iniciar e ter o incentivo das pessoas, né, que estão conosco. E durante essa caminhada, vi que tu te batizou, né, lá em 2017. Eu Uhum, queria saber quando é que despertou em ti esse chamado missionário, tipo, tirar dessa vida comum e te levar para algo extraordinário com Deus, que seria uhum, as missões, estudar em várias escolas, pelo que eu uhum, vi. Isso é muito bom, né? Uma jovem se dedicar para Deus. Então eu gostaria que tu contasse sobre isso. uhum. Olha, eu estava pensando um pouco sobre isso e eu acho que a primeira lembrança que eu tenho foi, eu não sei em que ano foi, não vou saber dizer assim cronologicamente exatamente como é que foi, mas eu lembro de uma equipe da Igreja Wesleyana da Carolina que foram para o Senegal. Eu acho que pode ter sido em 2016, mas eu não tenho certeza. E aí eu lembro que eu era pequena ainda e isso logo assim brilhou muito os meus olhos, me chamou muita atenção. E quando eles voltaram, eles foram lá na minha igreja, eu era pré-adolescente, e contaram sobre como tinha sido essa experiência, como é que foi o tempo que eles passaram lá. E no final, eles tinham levado um mapa, e aí nesse mapa eles disseram para cada criança colocar o seu nome em alguma nação, em algum país que eles gostariam de que eles que a gente, nós as crianças gostaríamos de ir algum dia com o Senhor, para levar a palavra dele, seja o que for, né, fazer missões, como aquela experiência que eles tinham contado para nós. E eu não tinha muita noção sobre nada, sobre os outros países e tudo mais, mas eu coloquei o meu nome na Inglaterra, porque na época eu estava fazendo inglês no Anglo em Ribeira, para quem sabe onde é que é. E lá a gente estudou inglês britânico e tudo mais, então por isso eu coloquei na Inglaterra. E na época eu não sabia que a Europa, no geral, é uma região, é um lugar em que o evangelho hoje em dia já passou e muitos não acreditam mais. Antes foi o berço do cristianismo, mas hoje eles estão muito apostatados. Então isso ficou no meu coração e até hoje eu oro pela Europa no geral, mas não sei se é mesmo isso que o Senhor tem para mim. Eu vou conforme ele for me conduzindo assim ao longo da minha vida. E já falando também sobre a Jocum, em 2017 eu fiz o Nico, que é um acampamento que eu acho que teve nesse final de semana agora de Páscoa também, na Jocum em Ribeira. E lá foi o meu primeiro contato inserida dentro de alguma coisa que a Jocum faz. E aí eu, eu lembro que foi a partir desse acampamento do Nico que eu entendi que eu precisava ter um relacionamento com Deus, que eu precisava ler a palavra, que eu precisava anotar. É uma forma que eu gosto, né? De anotar aquilo que ele está falando comigo, orar, ouvir dele. E esse foi o meu primeiro contato. E aí, depois disso, em 2019, eu fui para o primeiro Kings Kids, que é um acampamento de crianças e adolescentes também.
E aí lá eu fui gostando muito, fui aprendendo mais sobre evangelismo também. O lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, geralmente, os eventos, as coisas que tem dentro da Jocum tem teórico e prático. Então, no Kings Kids, a gente tem uma semana de teórico, em que a gente ouve mais sobre a palavra, ouve mais sobre quem ele é, o que a gente pode compartilhar com as outras pessoas. Tem aula, por exemplo, de evangelismo criativo, várias ferramentas que eles nos proporcionam, e depois, e também durante essa semana de teórico, a gente tem aulas de teatro, coreografia e teatro e dança, se não me engano, é isso. Ah, também teve uma vez que eu fiz circo, enfim. Mas são estratégias para chamar a atenção do público para que a gente depois consiga abordar e falar o que, que a gente está indo fazer. Às vezes, porque às vezes isso pode assustar alguém de chegar assim do nada. Então a gente usa essa estratégia para dizer, nós somos uma escola de artes, a gente estava se preparando para esse tempo e tudo mais, começa dessa forma e depois vai falando sobre o evangelho. E aí, eu posso continuar falando? Em 2023 Pode, pode. foi o meu último Kings Kids que eu fui como obreira antes de fazer a ETED. A ETED, a gente costuma falar que é a porta de entrada da Jocum. E aí, eu já tinha ouvido falar, né, das outras vezes em que eu fui, mas era, mas eu não sabia muito bem como funcionava, e eu tinha terminado o ensino médio em 2022 e eu acreditava que depois disso eu já ia para a faculdade como qualquer outra pessoa normal que costuma fazer, né? Termina o ensino médio, começa a aplicar para a faculdade federal ou alguma bolsa de estudo também na universidade e tudo mais. E eu achava que era isso que eu ia fazer. E aí, como eu já tinha costume de ir desde 2019 nesses acampamentos de 15 Kids da Jocum, esse ia ser o último e depois eu ia entrar na faculdade. Mas, quando eu fui para o acampamento, o senhor comunicou comigo que ele queria que eu fizesse TED. E aí, para mim, foi uma surpresa, faltava um mês para a ETED começar, eu precisava levantar recursos, eu não tinha o valor para pagar a escola, né? Nem o teórico e depois o prático também, quando eles começam a compartilhar sobre isso. Mas eu tive muita convicção que era isso que o senhor estava falando para mim. Então, eu decidi caminhar em fé nisso. Eu cheguei em casa, conversei com os meus pais, conversei com os meus pastores, e aí eles foram percebendo que realmente era isso que Deus estava falando comigo, que não era só uma emoção. E aí eu fui, a minha igreja me acompanhou durante esse tempo, ainda a Wesleyana, mandava vídeos, eles colocavam no telão lá da igreja, tanto do teórico quanto do prático. E foi a minha primeira experiência transcultural, que a gente fala, quando tu sai de um ambiente que tu tá acostumado, né, para um lugar que não é tão comum, que tem hábitos diferentes dos teus, por exemplo, não sendo no estado do Rio Grande do Sul, né? Que nós, gaúchos, temos o costume de tomar chimarrão e várias outras coisas, e aí Verdade. quando a gente vai para algum outro estado, muitas vezes não tem esses costumes, tem outras coisas que Outras são culturas, região. outros hábitos, outros costumes, e a gente vai se adaptando, né? Com Uhum, certeza isso é importante. E uhum, pelo que eu vi, né, essa live vai ser um foco mais sobre evangelizar. E isso é muito importante, né? A gente se capacitar e estudar. Eu digo que uhum, todo jovem, né? Eu digo, nós somos jovens, se você que está na live ali, a gente tem uma expectativa de vida, né? A gente planeja de um jeito, né? A gente vai estudar, termina o fundamental. Depois vai para o ensino médio, termina o ensino médio. Aí, geralmente, vai fazer um curso superior, vai fazer uma faculdade. E tudo bem, isso é muito importante. Só que durante essa caminhada com Deus, a gente vai se descobrindo qual é o propósito de vida. Por que estamos aqui?
Para que Uhum. estamos aqui, afinal? É só para estudar? É só para preencher um cargo? Ok, mas qual é o propósito com Deus aqui nessa terra, né? Uhum. E a gente vai descobrindo ao longo da caminhada, né? E o mais importante, né? A gente conhecer a Deus, servir a Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. E tem diferentes formas de fazer isso, pelo que eu vi. E aonde tu está, na Jocum, tanto de Ribeira, ou como lá em Minas Gerais que você está, são formas, estudos, né? E não digo só tu, existe uma equipe, colegas, uma comunhão de jovens, de adultos que estão ali para um propósito. Isso é muito importante, entende? Esse conhecimento, e digo, são experiências únicas, que Uhum. somente a pessoa vai viver. Imagina evangelizar, as formas de evangelizar, pelo que eu vi, é lindo isso. Tanto Uhum. nas artes, como no circo, né? Uhum. E a gente tem que estudar, saber adaptar conforme o ambiente, entender? Porque quem sabe ali onde vocês estão é assim, em que sabe outros lugares seja diferente, mas a gente vai estar preparado para Uhum. poder pregar para crianças, ministério infantil, porque tem uma linguagem diferente, Uhum. adolescentes, jovens têm uma linguagem, e adultos também, entendem? São formas de chegar à palavra de Deus e o Senhor nos usando como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, Deus vai capacitando cada um numa área. Uhum. E nessa área aí a gente vai se descobrindo. E aí vai descobrindo, lá, bom, vamos lá descobrindo louvor. Outros aqui como é palavra. E somente palavra, porque eu tento pegar um instrumento para tocar, não vai. Não sai a mesma coisa, porque eu não sou músico. Eu posso Uhum. tentar, como eu estava te contando, vou contar para vocês. Os primeiros passos na igreja foi louvando a Deus. Louvando a Deus. E na hora da palavra, eu não tinha muito conhecimento. E eu pegava uma apostila ali, eu contei para ela. E eu não tinha medo de errar, só que na hora se eu errasse eu ia ler. Mas eu comecei a fazer. A gente tem que começar. Não importa se. Às vezes as pessoas querem começar tudo pronto. Tu tem que ter tudo e mesmo assim falta algo. Uhum. Entendeu? Às vezes na vida não precisa começar tudo pronto. Entendeu? Deus vai mandar uma nada, Deus vai mandar os recursos. E também a gente tem que se posicionar. A gente Uhum. tem que entregar a Deus, consagrar. Se for da tua vontade, vai acontecer. Entender? Se nós podemos nascer em Santana no Livramento e ir para outros lugares. Se Deus destinou para cada um, tem um propósito, tem Uhum. vidas, tem almas que precisam ouvir a palavra. E como Uhum. crerão se não há quem pregue? E Uhum. precisa, e Deus nos usa a cada dia. Não, nós não somos perfeitos. Eu digo para você que não somos perfeitos, mas a Uhum. cada dia nós estamos aqui aprendendo a buscar a Deus, a aclamar e ganhar almas. Nós temos que ter amor pelas almas. O Uhum. evangelho é diferente do mundo. O mundo que vai julgar, o mundo que vai condenar, o mundo que é competitivo. Entendeu? O evangelho não. Se é vivido realmente o evangelho, é um evangelho de amor, é um evangelho de acolhimento, é um evangelho de confronto e de transformação de vidas. E Uhum. para um propósito da salvação da nossa alma, entende? Então, nós temos que amar as almas, entende? Uhum. Então, nós temos que amar. E não é fácil, o ser humano é complicado. O ser humano tem suas manias, nós temos nossas manias, o nosso jeito, a nossa vontade. Eu sempre Uhum. tenho a razão, mas nem sempre nós temos a razão. Entendeu? Uhum. Muitas vezes eu dizia para mim, eu tinha razão, mas não. Às vezes nós somos meio que ignorantes. Não. Assim, quando a gente tem que aprender a ouvir, e desse aprender a ouvir, ou escutar a palavra de Deus de pessoas realmente que são bênçãos, são pessoas que nós temos que ouvir e aprender, né? São os pastores, que são os bons exemplos, né? Porque um dia nós estávamos ouvindo, e desse ouvindo nós colocamos em prática, Uhum. através na congregação na Wesleyana, como tu congregava, entende? Aqui nos Gideões da Fé, você aí na sua congregação, a gente começou, e desse começar, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas o amanhã pertence a Deus. Uhum. Então, em 2014, começou a tocar violão, né? Tu descobriu ali no violão, pelo que eu estava vendo. Uhum. Começou ali a tocar, quem sabe não sabia, mas aí começou a chamar, Deus, começou a chamar atenção, quem sabe alguém, tu olhou ali, ouviu alguma coisa, é legal aquela melodia e vou começar a fazer.
Quem sabe Uhum, para aprender, e aí começou depois a evoluir, aí tomou um passo de fé lá no batismo, entende? A gente precisa, né, tomar esse passo na vida, né? Porque nós uhum, temos que tomar um passo, entende? Eu, quando conheci Jesus, foi através de uma pessoa, mas eu tive que me posicionar ali. Eu contei para ela, entende? E quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui lá para uma ONG, a minha irmã me incentivou, leva aquelas bolsas, Eduardo, de roupa lá na moto ali, pá, e vamos ajudar. Eu só fui ali para ajudar, mas eu não uhum, sabia o que que era. E quando eu vi ali aquele cenário, um cenário ali simples e pessoas humildes, mas a alegria daquelas crianças, de um brinquedo, de uma camisa, de uma roupa, de um pão, uma bolachinha, entender? Então aquilo ali me chamou a atenção. Se for isso aqui, eu vou servir a Deus, eu vou ajudar sem pensar em algo em troca. Então o evangelho é diferente. Quando ele é vivido, quando ele é praticado, há uhum, transformação. Então há uhum, transformação não só para si, o evangelho não é para mim, o evangelho é para todos, é para incluir a todos. E a cada dia nós vamos melhorando como pessoas. E a gente foi melhorando durante a vida, entende? O Eduardo aqui era antissocial, era reservado. Quem sabe é que Deus tem trabalhado em diversos pontos da nossa vida. E quem sabe a irmã Isabelle tinha alguns pontos a melhorar e ela foi melhorando, entende? Porque um dia nós somos velha criatura, uma velha pessoa, e hoje nós somos novas pessoas em Cristo, entende? sendo Então eu transformado. queria saber o que que mudou na tua vida, o antes e o depois. O que que mudou na Isabelle? Se tu pode compartilhar. O que que mudou durante esse tempo? Acho que, assim, muita coisa. O Senhor foi me lapidando durante a vida. Mas eu não sei se eu sei pontuar alguma coisa específica, mas na verdade, eu lembro de uma experiência que mudou muito quando eu tive assim, parte do entendimento sobre o amor de Cristo por mim, tudo que ele fez. Na verdade, isso é algo que eu ainda continuo aprendendo todos os dias, e na própria palavra fala que ele é um amor incompreensível, né? Então, mesmo que a gente vá conhecendo mais ao Senhor a cada dia, nunca vai ser compreensível na sua totalidade. Amém. Mas me chamou muita atenção Hebreus 4:15, que fala sobre que em tudo o Senhor foi tentado, Jesus, né? Cristo foi tentado, porém sem pecado. Então, quando eu tive revelação sobre isso, eu entendi que o Senhor já passou pelas mesmas dores que eu, que Cristo também entende o meu sofrimento, entende aquilo que eu passei ao longo da minha vida, que foram momentos difíceis para mim, tentações que são mais difíceis de deixar para trás, que são difíceis de entregar, ou até mesmo dificuldades do dia a dia, assim, por exemplo, agora eu tô longe da minha família, então muitas vezes isso se torna difícil para mim, mas eu entendo que Jesus, ele também em tudo foi tentado, em tudo ele também ele consegue entender o meu sofrimento muito mais do que alguém é, que não viveu isso, mas ele vivendo consegue ter essa reciprocidade. Não sei se deu para entender. Lindíssimo. Tranquilo, entendeu? Então, tem vezes que Deus tem que nos tirar da nossa terra. Eu vou dizer assim, ó, que às vezes nós temos que sair do nosso conforto, do nosso acomodismo. Quem Uhum, sabe nós estamos bem assim, e não tem problema de tu nascer na própria cidade e viver. Mas Deus chamou cada um para um propósito. E Jesus não pregou só em Jerusalém, só em Israel, né? Pregou em outras cidades também, na Galiléia, em outras regiões ali no Oriente, com seus discípulos. Ele teve que sair dali, entende? Ele teve que sair, ele teve que chamar, e chamou Simão Pedro, que era um pescador de peixes, para se tornar pescador de homens, pescador de almas. Deus, pelo que eu vi, Deus chama pessoas ocupadas para a sua obra. Deus chama um pescador, Deus chama um cobrador de impostos, que é o Mateus, Deus chama um médico, que é Lucas, Deus uhum, chama nós, independente da função.
que Uhum. tu tem a entender. Tu pode viver a tua função, a tua profissão, mas se Deus te chamou para um propósito específico, viva aquilo ali, tenta viver, porque vai fazer bem para ti. E é uma chamada missionária, é uma chamada que muitas das vezes temos que renunciar às nossas vontades para fazer as vontades dele, pois é Uhum. boa, perfeita e agradável. Uhum. E a obra de Deus, Deus chama pessoas ocupadas. E se Uhum. tiver que sair de uma cidade para outra, amém. Mas isso vai ser bom para experiência. Isso vai ser bom, quem sabe uma alma estava precisando de alguma pessoa e Deus teve que tirar lá na tua descendência, na tua parentela para estar lá, para estudar, ter oportunidades, conhecer novas pessoas, novas visões, Uhum. porque talvez aqui tenha uma visão e lá Uhum. tenha outro tipo de visão, uma visão mais ampliada, porque a gente vai Uhum. aprendendo. Uhum. E no início a gente vai com medo, Uhum. mas a gente tem que ir, Uhum. porque a gente gosta de estar, e a gente ama servir a Deus. Se é Uhum. por amor, se é por gratidão, a Uhum. gente vai mesmo. E não Uhum. tem problema, entendeu? Porque é uma chamada. Se a gente gosta de estar ali, ama estar ali, Deus vai nos honrar. Uhum. E Deus vai mandar os recursos. De Uhum. onde? Não sei. Deus pode mandar lá de cima, pode mandar. Mesmo que não conheça a pessoa, Deus vai abençoar, vai usar alguém. Deus vai Uhum. usar alguém para dar o pão, para dar água. Eu digo para você, as pessoas vão. Deus vai usar pessoas para te ajudar, mas tu não pode estar sentado, esperando. Tu vai estar em movimento. Aí eu vou dar um exemplo. Tu tá com sede, Eduardo. Aí vai chegar uma pessoa, vai te dar uma água. Porque tu não tá parado. Tu tá suando, tu tá transpirando. Vão te dar o Uhum. alimento, vão te dar a toalha para te continuar. Uhum. É isso que é interessante. Se tu tiver parado, sentado, de braço cruzado, aí ninguém vai te ajudar mesmo. Mas se tu tiver em movimento, constante, estudando, fazendo as provas, os trabalhos especificamente, e focado e fazendo para Deus, né? Fazendo o melhor, Deus vai mandar recursos. Deus vai Uhum. mandar o maná, Deus vai mandar a água, Deus vai mandar a provisão, independente de quem for, porque tu tá se esforçando. Então, quem se esforça, Deus vai honrar. Uhum. E às vezes é Verdade. muito confortável, né? É, digo por mim, assim, que nem sempre tudo que Deus fala é algo que eu queria estar fazendo, mas eu acredito e tenho certeza, na verdade, que estar debaixo da vontade dele, fazer, obedecer ao que ele direciona é o melhor caminho, é a melhor coisa que eu posso fazer, sem dúvida. Glória a Deus. Tá chovendo agora, voltou a chuva, eu tava comentando uma chuva boa. E isso é muito importante, entende? A gente tem que sair do nosso comodismo, do nosso Uhum, conforto. E a gente sente saudade, né? Mas a gente tem que confiar, né? uhum, A gente vale a pena fazer, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, vale a pena ser fiel a Deus, ser fiel nesse pouco. uhum, Seja fiel no pouco que no muito te colocarei. Me vem uhum, sobre uma parábola dos talentos. Para um Deus dá 5, para outro Deus dá 2, para outro Deus dá um. uhum, Diga para você que está na live. Ah, Deus me deu 5. Eu vou criar aqui, ó. Deu dom de pregar, de louvar, de ministrar, trabalhar com as crianças, de tocar instrumento. Entende? Amém. Coloca em prática. uhum, Deu 2. Coloca em prática. Multiplica. Mas uhum, se Deus te der um, como deu para mim um, eu considero um, é pregar. É pregar mesmo. Tu vai enterrar? Tu vai cavar? Não. Pega esse um e multiplica. Vai uhum, fazendo. Vai fazendo, vai iniciando. Ah, eu não tenho conhecimento. E quem disse que alguém nasceu sabendo? Não, todo mundo começou a aprender, mas aprender na prática. Tem o teórico, de ouvir, de absorver, de extrair e colocar em prática. Então, uhum, diante de Deus, na obra de Deus, a gente coloca em prática o estudo, o discipulado, a gente devora os livros, lê, né? Medita na palavra. Aí, quando coloca em prática, a gente vai lá. Como você puder compartilhar o que vocês fizeram no final de semana, ali, uhum. que já tinha me comentado, imagina, mais de 500 pessoas ali, vocês Aproximadamente. foram em comunhão com uma Uhum, equipe, evangelizar, e não conhecem as pessoas com estágios diferentes. uhum, Talvez cenários terríveis, mas a uhum, palavra chegou, o alimento chegou, a marmita chegou, entende?
importante é fazer, é ide do Senhor. Uhum. Esse final de semana, nós aqui como base tivemos a proposta de levar um banquete para moradores de rua. Então, a gente preparou uma comida para aproximadamente 200 a 500 pessoas, o cozinheiro da base, junto com alguns outros obreiros. E aí, toda a base, todos os obreiros que pudessem, as escolas que estão rodando, iriam juntos para a gente falar do evangelho, ser resposta na necessidade deles, que é a comida, que é o alimento. E enquanto eles estivessem comendo, a gente teria um tempo de relacionamento com eles, um tempo de mesa mesmo. Então, nós começamos durante a semana, né? Nós tivemos todo um preparo em que a gente continuou meditando sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, pensando na questão da Páscoa, por ser, acredito que o evento mais importante para nós cristãos, apesar do Natal ser um que é muito elevado, né? Mas a morte e a ressurreição de Jesus é o que realmente faz a diferença na nossa vida, além do nascimento de Cristo, mas quando ele se entregou para salvar dos nossos pecados e da nossa morte eterna. Então, nós passamos a semana inteira meditando sobre isso, tendo devocionais, tendo momentos de. Aqui eles chamam de momentos inspiracionais, que alguém especificamente traz uma palavra, alguma coisa relacionada à Páscoa. E aí, no sábado de manhã, às 7h30, se não me engano, todo mundo se reuniu no refeitório. Nós tivemos um tempo de louvor e de oração também. E aí depois nós saímos para o centro de Belo Horizonte para alcançar os perdidos. Nós fomos com uma base, Missão Alcance é o nome da base, que trabalha especificamente com moradores de rua. O líder dessa base já foi morador de rua quando ele era criança, assim, entre 12 e 15 anos, não lembro exatamente, e ele foi alcançado, e aí a partir disso ele entendeu que o chamado dele era para as ruas também, assim como ele tinha sido alcançado, ele quer alcançar outras pessoas também, que estão nessa situação, mas que precisam de Cristo, que precisam do Evangelho, e porque essa não é a vontade do Senhor para a vida deles. Com toda certeza, o Senhor gostaria que eles tivessem uma vida melhor do que a situação em que eles vivem de morar na rua, de dormir em qualquer lugar, não ter onde repousar e descansar de fato, ou não ter o alimento todos os dias, e muitos em situação de drogas, de vícios. Então, com certeza essa não é a vontade do Senhor para a vida deles. E aí ele se sentiu chamado e comissionado para isso, então ele fez uma base missionária. Eu acho que ele que pioneirou essa base para trabalhar com eles ali. Daí ele se localiza a base é perto do centro de BH, onde moram muitos desses moradores. E nós, sendo do interior, eu particularmente não esperava que fossem tantos. Eu não sabia que a comida que eles tinham preparado era para 500 pessoas. Mas logo que a gente estava chegando com o ônibus, eu já vi muitos, só no início, assim, porque alguns já sabiam que a gente estava indo lá para levar o almoço. Já estavam lá esperando a comida. Existe Exatamente. duas comidas. Ó, presta atenção, se você é cristão entende. Tem a comida física, né? Agora Uhum, não tem algo para mostrar. Vamos dizer que eu começo um X, começo um cachorro quente, começo uma pica, começo uma laminuta, um banquete. O que uhum, que é laminuta? Aqui em Santana do Livramento é arroz, feijão, é bife, é batata, é uma salada de maionese, uhum, é uma salada também ali, uma Coca-Cola, quem gosta, que não gosta de Coca-Cola, toma água aqui, ó, viu? Tomando uhum, aqui, toma um suco. É isso que eles estavam esperando. uhum, Provavelmente a grande parte, ou todo mundo. uhum, Mas uhum, existe outro alimento que isso aqui, ó. uhum. É um alimento espiritual, né? Que nem só Exatamente. de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4. Se a Uhum, gente ouvir, né, colocar em prática, com certeza a nossa vida vai mudar uhum, da água para o vinho. Entende? uhum. É. Pode continuar.
Então, eu, antes de sair, eu também comuniquei a algumas pessoas mais próximas a mim, falando, ó, esteja orando por esse tempo, creio que vai ser bênção, creio que o Senhor tem muitas coisas para fazer. E aí me mandaram áudios orando, tudo mais, enquanto a gente tava no caminho até chegar lá. Aí quando a gente tava chegando com o ônibus, eu já vi vários. E aí isso já me surpreendeu, assim. Mas depois nós fomos em direção ao centro mesmo, tipo, eu nem sei, eu não conheço muito BH, né? Mas eu acredito que ali era o centrão mesmo, uma praça. E aí lá nós começamos a conversar, chamando uma e outra pessoa, quem a gente encontrasse para ir para esse almoço. E aí direcionamos, ó, é assim, tal lugar, sabe onde é que é? Sei e tal. Se não soubesse, a gente acompanharia eles depois. E aí, quando nós voltamos, a gente tinha um tempo específico, né? Porque a gente estava dizendo para eles que o almoço seria servido meio-dia, então a gente precisaria voltar antes de acontecer o almoço. Aí, quando nós voltamos, já tinha começado um culto, algo bem breve, até porque, dependendo, eles podem acabar se dispersando e não querendo mais ouvir. Muitos dali estão realmente só para o alimento material, né? Como tu falou, um X, uma laminuta. Então, precisa ser algo breve para que eles não se dispersem. Aí teve um tempo de louvor, mas muitos conheciam os louvores, cantavam todos. Nem eu conhecia todos, mas tinha gente lá sentado que conheciam todos os louvores, que cantavam todas as músicas. Então a gente vê que os corações deles, querendo ou não, estavam abertos, né? Em Lucas 10:2 fala que a seara é grande, né? Que os campos estão brancos e os trabalhadores estão poucos. Então, os corações deles, de muitos, estavam abertos. Pode ser que nem todos, que muitos iriam ali só para comer e depois realmente iriam embora. E mas então a gente sentou ali com eles, nós colocamos uns panos para eles não sentarem no chão. E aí foi acontecendo o culto. Teve um momento de louvor, depois teve uma palavra breve que um senhor aqui da base falou sobre o valor deles. Pegou uma nota, nem sei de que era a nota, de quantos reais. E aí ele falou assim: ah, essa nota tem valor? Tem, quem quer? Aí muitos queriam, né? Aí depois ele falou, ele amassou a nota e perguntou: vocês ainda querem? Ainda tem valor? E aí ele falou, eles falaram: sim, ainda queremos, ainda tem valor. Aí depois ele jogou no chão, pisou e perguntou: ainda tem valor? Tem valor. E aí ele fez essa comparação que eles também têm valor e para o reino dos céus eles têm valor. Só que muitas vezes para os homens, até mesmo para as igrejas, eles não são valorizados. Mas o que ele estava querendo dizer é que todos nós, perante o Senhor, temos um valor. E que com eles não era diferente, eles não deveriam ser tratados de nenhuma maneira diferente do que todos os outros. Todos nós devemos, somos amados igualmente por Cristo, né? E então, aí teve essa palavra e logo começaram a servir. E enquanto eles estavam comendo, a ideia era que a gente se assentasse no meio deles para conversar, para trocar ideia, para, não sei, fazer perguntas e falar da palavra, contar alguma história, é, de preferência sobre a Bíblia, né? Com Ou alguma certeza. coisa também. E aí foi assim sensacional para mim, foi uma experiência incrível. Eu nunca tive esse contato tão próximo. Pode ser que eu até já tenha abordado alguém na rua, algum morador de rua, não lembro, não tenho essa lembrança mesmo. Mas de só fazer um evangelismo, abordar e falar alguma coisa assim breve, é muito diferente de quando tu senta como se tu estivesse sentado à mesa para ter um relacionamento. Então foi isso que me chamou muita atenção, de a gente poder só sentar e trocar ideia. Então, e aí da gente dar atenção para eles, muitos começavam a chorar, a falar mais abertamente sobre a vida deles, o porquê que eles estavam naquela situação. Também teve um obreiro daqui da base que deu testemunho dele, além desse que era
que é o pioneiro da base lá, mas um da nossa base aqui, que também foi por muitos anos envolvido com drogas e depois ele se libertou e hoje ele serve o Senhor aqui na base de Contagem. E também outra coisa que me surpreendeu, que muitos conheciam louvores, né? Teve um senhor que ele recitou o Salmo 53, se não me engano, que tá no Instagram lá. E pelo que disseram, eu não ouvi dele isso, mas disseram que ele tinha mestrado ou doutorado em teologia. Então, isso me entristece porque o conhecimento não é nem sempre é suficiente. Pode ser que a gente procure, que a gente conheça muita coisa sobre Deus, mas se a gente não tiver um coração realmente arrependido, disposto a obedecer ao Senhor, disposto a ouvir a voz dele, querer se relacionar com ele, não só ter o conhecimento por si só, não, senão não adianta. Se for dessa forma, não faz sentido, mas a gente precisa deixar que o Senhor nos molde, como o vaso do oleiro, né? Como o vaso nas mãos do oleiro. Amém. E que maravilha! É uma das experiências que a gente vive que marcam a nossa vida, né? Uhum, Como essa e como outras experiências que a gente tem. Tome água, pessoal. Faz bem, tome água, né? E essa água tira a nossa sede, né? Existe uma outra água, né, que diz lá em João capítulo 4, versículo 13 ao 14. A água da boa mulher samaritana, ela estava tirando um poço. Mas a uhum, água que Jesus queria oferecer, se ela tomar da água que eu te der, jamais será sede, né? uhum, Essa água nós temos sede, nosso corpo, mas a água que a gente tomar em Cristo, jamais iremos ter sede. Então, uhum, para mim entender aqui, vocês viveram, né, uma experiência única. Eu uhum, digo que é um cenário, né? Talvez no início para eles não é fácil, né? Eles estão ali, né? Cada um com o seu cenário de vida, né? Todo morador de rua, vamos dizer assim. E a gente tem que se preparar, né? Para algo, para poder alcançar aquelas vidas, né? Primeiro, o grande banquete, a grande ceia, né? Talvez a maioria só quer o alimento, vou comer, ok, vou embora, muito obrigado. E me veio sobre Marta e Maria, que Maria escolheu a melhor parte e Marta estava ocupada com seus afazeres. O que quer dizer? Que muitos que estavam lá, eu não estava lá, eu estou imaginando como era lá. E você e os seus irmãos em comunhão viveram com o seu líder. Vocês ali pregando, né? Fizeram um culto antes, um culto breve, chegaram lá, viram ali pessoas diferentes, homens, mulheres, quem sabe jovens ali também, né? Entendem? Com um cenário triste. Mas não é o fim, entende? O mundo pode colocar um ponto final, mas Deus ele vai te dar uma vírgula, se tu permitir que ele entre na sua vida. E nós temos que ser uma Maria na vida, que escolhe a melhor parte do que? De que? Estar nos pés de Cristo. E quem é a Marta? A Marta, ela é ocupada com seus afazeres, com a correria do dia a dia. Ela pode até ter ou não ter condições. Só que ela está pensando em si mesma. E quando vem a visita do mestre diante dela, ela não recebe como deveria ser. Mas Maria não. Maria deixou suas coisas de lado, ela reconheceu quem estava chegando na sua casa e recebeu o Senhor Jesus em nossa vida. Então, quem escolheu a melhor parte, quem sabe foram poucos, mas com certeza isso lá no futuro vai fazer a diferença. Recebeu a marmita, comeu, se alimentou, tirou a fome, ouviu uma palavra, ouviu conselho, como tu disse, troca de ideias. É uhum, um relacionamento com Deus. uhum, Relacionamento que nós temos que ter com o Senhor todos os dias com a nossa vida. E é uma simples conversa. Ah, mas é só conversar. Quem sabe tem coisa que a gente está guardado aqui dentro que precisaria colocar para fora. Quem sabe uhum, nos poucos minutos. Entende? uhum, Naqueles poucos minutos, porque se eles estão ali, escolheram, não sei. E a gente não tem que julgar. Mas a gente uhum, tem que ser um bom samaritano. Ó, eu vou te dar o alimento. Eu vou ser um ombro amigo. Eu vou te uhum, ajudar. Nós não somos a solução. Quem é a solução é Cristo.
A Uhum. gente faz a nossa parte como um instrumento, como servos de Deus, né? Missionária, missionários, estamos Uhum. aqui. Mas você tem que tomar o posicionamento. Ó, eu não quero mais essa vida. Agora em diante eu quero uma vida, uma nova vida com Deus e vamos começar. Uhum. Recomeçar, entende? Recomeçar a vida, né? A vida não acabou para eles. Deus nos Uhum. dá a oportunidade todos os dias. Uhum. Todos os dias. É verdade. E me veio também sobre a história de Jó. Jó tinha tudo. Tinha o que? Posses, riquezas, família, esposa, filhos, amigos, gados, animais. E Uhum. aí quando o inimigo chegou diante de Deus, olha, ele só te serve porque ele tem tudo. Uhum. Se ele não tivesse esse tudo, será que ele vai continuar te servindo? Vou resumir, né? Aqui. Uhum. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, de Jó. Mas não tirar sua vida. Tocou na vida de Jó, né? Perdeu seus bens, Uhum. perdeu sua esposa, família, filhos, as posses que ele tinha, mas ele não perdeu a fé. Uhum. Ele continuou, ele perseverou, mesmo abalado, triste. Até os amigos chegando nele, ó. Será que não fez algo de errado Uhum. para que esse teu Deus te amaldiçoasse? Mas Uhum. não, ele ignorou, ele ouviu, mas não absorveu isso. Ele continuou Uhum. buscando, continuou clamando a Deus, e Deus honrou a vida dele já em dobro. Uhum. Então, se Deus honrou a vida dele, mesmo tendo tudo ou tendo nada, nós Uhum. temos que ser fiéis a Deus. Esse Uhum. pouquinho que a gente tenha. Então, nós temos que ser gratos pela vida que temos. Ah, eu Uhum. vivo uma casa simples, mas nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos. Desde um copo d'água aqui, ó. Desde uma água para tomar, uma janta, uma roupa para vestir, um sapato para calçar. Eu Uhum. penso assim, porque o Evangelho me abriu essa visão, entendeu? Abriu a nossa visão. Que a Uhum. gente tem que ser um bom samaritano. Tem que Sim. chegar, a pessoa está caída ali, eu não vou deixar tu cair, eu vou te ajudar. Uhum. Né? Quem vai mudar a tua vida é Jesus, e quem convence é o Espírito Santo. Uhum. E a gente é um porta-voz do Evangelho, a gente vai pregar, você vai nos Uhum. usar. Só que Uhum. na hora que quem convence é o Espírito Santo, e você tem que querer também. Uhum. Entender? Querer. Porque, como eu disse, ninguém vai ajudar quando tu tá parado aqui, ó, sentado, e não se levanta. Mas, Uhum. mas as pessoas vão, Deus vai usar pessoas para ajudar quando tu tá aí, ó. Tu tá caminhando, tu tá marchando, tu tá tentando. Aí Deus vai mandar um maná. Uhum. Entende? Porque Deus vai ver o teu esforço. Então vai Uhum. ter pessoas que foram alcançadas ali. Com certeza foram alcançadas. E quem sabe vocês vão fazer mais. E essas vão voltar. E alguém Deus vai abençoar. E vai Uhum. tirar dali, ó, do fundo do poço. Vou falar bem assim. Deus tira no fundo do poço. Ah, a pessoa pode mudar? Pode. Porque a gente precisa resgatar aqueles que estão perdidos. Esse é o propósito. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Nós temos que pregar. Se a pessoa quer, amém. Não quer, segue a vida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí quem vai convencer o Espírito Santo, quem vai abençoar é Deus. Essa pessoa vai mudar. Daquelas 500 pessoas, com certeza, nem que sejam poucos. Aqueles poucos ali, quem sabe, vão voltar de novo, vão querer procurar vocês e vão Uhum. querer buscar Deus. Uma vida Uhum. transformada. Sim. Nós temos que ter empatia pelas pessoas, porque Jesus tem amor por nós. Uhum. Jesus andava com todas as classes sociais. Só que os Uhum. religiosos, fariseus, saduceus, eles não gostavam dele. A Uhum. gente não vai agradar todo mundo. Infelizmente, não tem como agradar todo mundo. Mas Uhum. Jesus fazia a sua parte. Ele Uhum. pregava o evangelho, né? Uhum. É amor, mas é transformação, é salvação, é arrependimento, Uhum. entende? Esse é o evangelho. Tem que ter salvação, tem que ter arrependimento, tem que ter santidade, tem que ter relacionamento. Uhum. E relacionamento não é forçado, não é obrigatório. Quando eu me converti, não era, ó, eu vou lá porque tem que ir, não. Porque eu gostava e gosto de estar, eu amo servir a casa de Deus, a gente ama estar na casa do Senhor. A gente passe Uhum. todos os dias da nossa vida na casa de Deus, Uhum. entender? Pisar naquele lugar. Então, é um relacionamento que nós temos que ter com Cristo todos os dias. Uhum. Quem sabe vai ter os dias bons, maravilhosos, e os dias difíceis. Uhum. Muitas das vezes vão ser uma Ana na vida. Que é Ana? Que chega lá no templo diante dele, do sacerdote ali, e ela querendo filho, e ela mesma não conseguindo se expressar. Porque diz lá
que ela tentava se expressar e ele achava que ela estava embriagada. Mas Uhum. as lágrimas derramadas de Ana, o que estava no coração dela, gerou o milagre, o filho Samuel. Uhum. E existe o que? Peninas. Quem são as peninas? As peninas podem ter filho, elas podem ter a melhor vida, só que elas não querem você crescer. Então, para que você nasceu, afinal? Qual é o propósito? É impedir as pessoas de crescer? Não. A gente não nasceu para isso. A gente é cristão. A gente vai fazer a diferença, a gente vai ajudar, a gente vai ser uma Ana. Humilde, simples, vai fazer um voto diante do Senhor. E vai chegar lá no altar. Porque o altar não é só a igreja, é aqui a nossa casa. Nosso Uhum. ambiente. O altar nós temos que ter. Entende? Dobrar nosso joelho na nossa cama ali, clamar a Deus. Mesmo que não venham as palavras. Uhum. Mas as lágrimas derramadas, que diz lá, Salmo 126, 5, os que semeiem lágrimas, colherão com alegria. Glória a Deus. Uhum. Então, nós precisamos clamar, precisamos colocar para fora. E não guarde isso. Uhum. Mas fale para Deus, fale para alguém que tu realmente confie. Converse. Naquela troca de ideias, com certeza alguém, Deus abençoou, tocou e vai iniciar. E vai levar um tempo, um processo de mudança. Não é do dia para a noite. Mas ele vai Uhum. trabalhar nessas áreas e vai capacitar. E a pessoa vai, bueno, alguma coisa Deus vai mostrar. Um sonho, uma revelação, um sinal, alguma coisa. Para que a pessoa venha estar nos pés de Cristo. Não ser uma Marta, mas ser uma Maria. Está nos pés. Está nos pés. Então, isso é lindo, pessoal. Uhum. Maravilhoso. Eu acredito que é sobre abrir Toma o água coração, agora. né? É Então, sobre sim. deixar que o Senhor vá nos moldando, que Ele entre nas nossas vidas, permitir que nós devemos dar o primeiro. Na verdade, eu acredito que o Senhor ele dá o primeiro passo quando Ele procura, quando Ele nos procura para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E aí o que Ele quer é que a gente possa responder isso de volta. Dizendo, sim, Senhor, eu deixo o Senhor morar na minha vida, eu deixo o Senhor entrar no meu coração e a partir de agora eu vou caminhar com uma nova vida, em arrependimento e deixando que o Senhor me transforme, caminhar em obediência. Com certeza. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 que diz assim, ó, que você escuta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar na porta, entrarei em sua casa, conhecerei e ele comigo. Então, o que Uhum, quer dizer isso? Eis que estou à porta e bato. E qual a porta que seria? A porta do nosso coração. uhum, Jesus bate a porta aqui, ó, todo dia. Esse movimento aqui. Ó. Só que ele não vai forçar a entrar. Ele vai querer que você abra o seu coração e que você busque também, né? Entende? Porque Jesus nos dá oportunidades, né? Como deu oportunidade para eles, para nós e para você, todos os dias. Ele uhum, está ali, mas ele não vai forçar essa entrada. Você é, precisa abrir esse coração de pedra. uhum, Um dia já foi esse coração de pedra, hoje é de carne, que muitas uhum, das vezes sempre tinha razão das coisas. Eu tô falando de mim. Sempre tinha razão das coisas, mas não tinha razão nenhuma. Nem de tudo a gente tem razão, entende? é, Esse uhum, coração de pedra, de sempre uhum, ser, de sempre achar o melhor, eu uhum, sou, e não ouvir ninguém. Não, Deus vai moldar você, entende? Para que moldar? Porque a gente não é perfeito, a gente é ser humano, a gente é falha. A gente precisa melhorar todos os dias, para nós mesmos e para nossa vida mudar, entende? Porque tinha um vazio dentro da minha vida, dentro de nós, um vazio. uhum, Com todos nós já teve. Vazio de quê? Que a única coisa que realmente preencheu completamente foi a presença de Deus. Tu tenta preencher o vazio com o que? Com o mundo? Ok, quer preencher, preenche. Mas é uma euforia, é um momento, uma noite de festas, de bailes, de prazeres momentâneos, mundanos. E não é com a bebida, com a cachaça, com a cerveja que tu vai preencher. O uhum, vazio. O que preenche o vazio? Totalmente é quando a gente dobra o nosso joelho, clama a Deus. Né? Leva os meus olhos aos montes de onde me virá o socorro. Salmo 121, 1. A gente sabe de onde procurar o socorro, entende? Que é em Deus, com Deus. Então, um dia a gente estava perdidos. Sem direção, sem propósito, sem expectativa de vida. Hoje, estamos aí lavados, remidos, sangue cordeiro, com uma mudança de vida, uma metanoia, entende? Uma mudança de dentro para fora, entende?
de coração, de alma, de espírito, de pensamento, melhor, entende? Melhor para nós seres humanos e diante de Deus. Então a nossa vida muda quando a gente vive o evangelho, quando a gente vive aquilo que fala, não é fácil, mas temos que buscar Deus, imitar quem não muito. Quer imitar, imita. Imita boas referências. E vou dar a referência, Jesus. Agora a Páscoa. A gente não pode esquecer da Páscoa. Nós temos que celebrar todos os dias. Eu Uhum. trabalho no mercado, eu sei que vendem coisas. E tá bem, vendam. Mas a gente tem que ensinar qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Que Jesus Uhum. tem que estar na ceia. Uhum. Simples. Tu pode comer o chocolate, tu pode ter comido bombom, não tem problema. Mas Jesus tem que ser a prioridade. Uhum. Jesus é o protagonista, Jesus é o número um. Ele morreu Uhum. por nós na cruz do Calvário, por mim e por você. E no terceiro dia ele ressuscitou. E tem o Natal também, o nascimento dele. Entende? Uhum. Mas o verdadeiro significado da Páscoa, entende? Que agora foi domingo, né? Jesus ressuscitou. Ele Uhum. vive, ele reina para todo sempre. Ele morreu como um cordeiro, Uhum. calado. Uhum. Ele vai voltar como um leão. É o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vai voltar. A gente crê, a gente Amém. persevera. É isso que a gente não crê numa pessoa qualquer. Né? A gente Uhum. vai lá, um dia, se estiver por dentro de Israel, não tá lá. O túmulo não tá lá. Tá lá, o túmulo não tá o corpo, entende? Uhum. Então a gente crê nesse Jesus. Esse Jesus que ama, esse Jesus que acolhe, esse Jesus que fez que várias pessoas que não enxergavam voltar a enxergar. Os surdos começarem a ouvir, os que eram Uhum. mudos começavam a falar, os que eram paralíticos começavam a caminhar. Eu creio nesse Jesus que resgata os perdidos. Eu Uhum. creio nesse Jesus que não coloca acepção de pessoas. Uhum. Ele trata todos bem, mas ele Uhum. quer uma mudança, né? Ele Sim. quer uma mudança. Você pode ver como está, mas se tu quer viver, tu tem que deixar certas coisas, porque vai fazer Uhum. bem para ti. Porque tu Uhum. precisa. Quem sabe Uhum. um vício, uma prática, alguma coisa, algum hábito. Uhum. E às vezes tu tem que esquecer, deixar lá para trás. Deixa o barco, deixa as redes, larga tudo. Essa Uhum. velha criatura sai, tira a capa velha, uma nova veste, lavada, remido, sem cordeiro, uma nova pessoa, entende? Uhum. Para que a gente possa se tornar discípulos. Uhum. Um dia a gente já viveu o fracasso, a frustração de tentar da nossa maneira e não dar certo, ok? Uhum. Lá em Lucas capítulo 5 versículo 1 a 11, né, da pesca maravilhosa, Simão Pedro viveu o fracasso, a frustração de tentar do seu jeito, tentar da sua maneira e não conseguia nenhum peixe. Viveu o milagre, quando Jesus chegou com a multidão que ele queria um barco emprestado. Ele queria, eu posso conjecturar entrar na história. E tinha vários barcos ali, talvez com vários peixes. Só que chegou na vida de Simão Pedro. Ó, o barco tá vazio, é útil, preciso desse barco. E Simão Uhum. Pedro pensando assim: será que ele não sabe o meu cenário? Por que ele tá pedindo? Né? Mas Jesus queria ensinar a multidão a pregar com esse barco. Só que Uhum. Jesus não viu que. Jesus viu uma oportunidade. Ele podia fazer um milagre, tudo bem, muito obrigado, vou embora. Não. Eu não posso ir embora sem fazer um convite para ele. O que Uhum. aconteceu? Vou resumir. Aconteceu um milagre, vieram tantos peixes nas redes de Simão Pedro que o barco iria afundar. Aí teve que chamar os companheiros. E os companheiros foram até ele. E indo até ele, o que ele recebeu desses peixes foi compartilhado com seus companheiros. Então tem coisas que a gente vai receber na nossa vida, tem bênçãos que é nosso. Não precisa espalhar. É para ti, ok. Mas vai ser tão transbordante, vai ser multiplicado, que não vai ter como ficar para ti. Tu vai Uhum. ter que compartilhar. Uhum. Entende? Essa coisa de individualista, nossa, não, não. É tanta bênção, é tantos peixes. Vamos compartilhar com nossos companheiros. E teve que fazer isso. E Uhum. aí aconteceu um milagre. Primeiro, frustração. Segundo, milagre. Terceiro, convite. Uhum. Ele poderia ter ido muito embora. Jesus, muito obrigado. Vou lá para casa, vou lá. Vou levar lá os peixes para minha sogra, senão minha sogra ia me falar algo. Vou levar lá para minha esposa, vou levar para meus filhos. Eu ia voltar de mãos abanando, mas eu vou voltar com algo. Mas antes de ir embora, Jesus fez um convite para ele. Porque ele sabia que ele tinha a sua profissão, que era pescador de peixes. Mas agora eu vou te dar fazer um convite. Se tu quiser,
né? Tu vai ser um pescador de almas, tu vai ser meu discípulo. E ele aceitou. Simão Pedro aceitou, deixou o barco, deixou o rei, deixou tudo e seguiu o mestre. Então, primeiro vem o que? A frustração. Todo mundo já viveu. Ok. Chegou o milagre. Aconteceu. O milagre para ele foi peixe. O milagre para nós pode ser outras coisas. Só que na hora que Jesus vem nos convidar, por que a gente diz não? Tu recebe tantas coisas, a gente recebe tanto, a gente tem uma casa, uma vida muito boa, só que na hora que Jesus te convida, bora iniciar o ministério, bora avançar, vamos fazer, eu não sei, mas começa assim. Aí Deus vai capacitar os que não são, entende? Eu me alegro com isso, porque Deus capacita os que não são. Entender? Nós somos limitados. Ah, eu sou inteligente. Eu também considerava inteligente na escola, tinha 10 e 10 e 10 e 10. Só que diante de Deus, nós começamos pequeno. Nós temos que ser um pequeno Cristo que servimos um Deus grande. A gente não pode começar grande. No Evangelho não é assim. O Evangelho tem que ser um menor para que um dia, se Deus permitir, a gente se torne grande. O que chora é feliz, o que se humilha é exaltado. O Evangelho é diferente. No mundo, tu vai trabalhar, vai fazer o melhor, que sabe que tu vai ser promovido, e ok, teus méritos. Mas no Evangelho é diferente. Nós temos que aceitar o chamado. E parece que a gente tem que ter tudo pronto. Não, não precisa ter tudo pronto. Entender? Tá aqui o Vaso, tá aqui o Eduardo, tá aqui a Isabelle, tá aqui vocês que estão até esse momento meio alegre, que estão desde as 8 da noite até agora com a gente. Eu fico feliz. E imagina esse tempo precioso ali, entende? Podiam estar olhando o Jornal Nacional aí, né? Estão aqui com a gente. Estão aqui, entende? Porque isso vai ser bom, porque Deus quer iniciar ministérios. E aí Uhum. você impede de iniciar, porque eu não sei, porque eu não sei, sempre não sei, sempre um Jonas a vida. Nunca Uhum. dá, nunca dá, nunca dá. E tu tem. Só que falta o que é coragem, quem sabe eu tenho vergonha. Uhum. Aí eu vou dizer assim, tem vergonha. Mas se tu tiver que apresentar um trabalho na faculdade, tu vai. Se tu não Uhum. apresenta, tu reprova. Se vier convite para ti para sair para lancheria, para circo, para praça, para não sei o quê, para tu vai. Tudo tu vai. Para Deus, parece que tu retrocede, tá? Puxa o freio de mão, solta o freio de mão. Começa o ministério. Tem que soltar esse freio de mão para te começar. Comece simples. Começa Uhum. aprendendo, estudando. Eu quero fazer. Eu não tenho oportunidades. Passa Uhum. pessoas todo dia na nossa vida, no nosso mesmo ambiente de trabalho, uma palavra objetiva, ali um versículo, vamos conversar, falar de Jesus, falar menos de nós e mais dele. Entendeu? Só assim. Entendeu? Eu aprendi assim, falar menos do Eduardo e mais de Jesus. Uhum. Entende? Menos de Isabel e mais de Jesus. Uhum. Entende? Então a gente tem que falar desse Jesus. Esse Jesus que morreu, esse Jesus que foi chicoteado, foi cuspido, é, foi na audiência ali condenado, foi Uhum. preso, entende? Pilatos ali, vou tentar resumir, tinha Jesus e Barrabás. E a multidão escolheu Barrabás. Uhum. E, e tinha que se cumprir o que os profetas tinham revelado. A Sim. multidão poderia ter libertado Jesus, não. Escolheu um outro homem lá com outras condenações por Uhum. motivos deles, mas tinha que acontecer. E Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente, mas a multidão escolheu, né? Então Jesus foi lá, como cordeiro. Tipo, ele não reagia, entende? Ele podia ficar bravo, não, eu vou calado, na minha, eu vou, vamos conseguir, não sei como, né? Mas vamos conseguir, entende? Ele conseguiu, por nós, não por nós, por todos nós. Uhum. Já estamos aqui hoje. Se Jesus não Uhum. tivesse feito isso aí, esse ato de fé, entender? Imagina ser crucificado, pregado, martelado, Uhum. né? Sábado, né? Houve um silêncio. No domingo, ressuscitou. Uhum. Ele fez por nós. E a gente Uhum. está aqui, uma vida E boa, vida abençoada, entende? E uhum. no melhor caminho. É. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Pode Uhum. falar.
Ele falou, né, quando ele foi orar no Getsemane, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, quando eu entendi que eu estava sendo chamada, eu era essa pergunta que eu fazia para o Senhor: por que eu? Como eu? Eu não sou, eu sou completamente incapaz, eu não tenho sabedoria nenhuma, eu não sei nada. Como é que eu vou falar do teu amor? Como é que eu vou falar sobre quem o Senhor é para as outras pessoas? Eu não sei fazer isso. Mas depois eu entendi que é o Senhor quem me capacita. Se Ele está me chamando, é Ele quem vai me capacitar. E nas aulas aqui, acho que logo na primeira ou na segunda semana, a gente viu sobre a vida de Moisés, que se levantou para tirar o povo do Egito, para libertar o povo da escravidão do Egito. E em Atos, eu não sei dizer a referência ao certo, mas fala que ele foi, ele teve toda a sabedoria do Egito. E eu não sei se tá assim com exatidão tudo que ele aprendeu, mas ele teve conhecimento sobre muitas coisas, sobre como escrever, sobre como falar, sobre matemática, sobre filosofia, nem sei se existia filosofia, mas enfim, tudo que o Egito poderia oferecer para eles em conhecimento, ele teve, porque ele era considerado como o neto do rei, né? No caso de Faraó, e filho da rainha, da filha do rei, no caso. E ele se sentia, mesmo assim, incapaz. Ele dizia: Senhor, não, eu não consigo falar, eu não sei falar. E aí isso, assim, me chocou um pouco, porque eu não sabia que ele realmente, que o Senhor entregou todo esse conhecimento para ele e que mesmo assim ele disse que ele meio que invalidou, como se ele tivesse invalidado aquilo que o Senhor já tinha entregado para ele. E aí Deus teve que enviar Arão como irmão dele, que seria o porta-voz, né? Seria quem falaria o que Deus estava falando para Moisés. E eu creio que a gente não precisa ser como Moisés, que disse: Senhor, eu não sou incapaz de enviar alguém no meu lugar. Mas a gente pode ser a resposta. A gente pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser a tua voz, eu quero ser quem vai falar da tua palavra, quero participar contigo da tua obra, daquilo que o Senhor está fazendo pelo mundo. E é verdade, né? E um dia nós fomos Egito, né? Ele nasceu ali, né? Vamos resumir. Um dia nós éramos Egito. A gente vivia presos pelo mundo, vivia as práticas do mundo, talvez um sistema, e a gente saiu desse Egito. Desse Egito nós fomos para o deserto. E para o deserto, não precisaria passar 40 anos ali no deserto, entende? Mas a gente tem que passar para que a gente possa estar moldados, preparados, como tu disse. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença. E Moisés enfrentou de frente Faraó. E não é fácil enfrentar alguém, né? Alguém com autoridade, alguém com poder, com soberania. Mas se tu é escolhido de Deus, escolhido por Deus, vai, vai lá, entende? Para poder chegar lá futuramente na Terra Prometida. E para chegar bem, mesmo cansado, mesmo esgotado, quase sem forças, mas pronto, consegui, não por méritos próprios. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançou para poder chegar nessa terra prometida, que não é fácil, né? Existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. O que tu prefere, né? A porta larga é o mundo, o comodismo, as práticas, né? Aí a porta estreita é Jesus, o caminho, a verdade da vida é mais difícil, mas o caminho que leva a Deus, a salvação. Então nós temos que ser o Moisés na vida, né? Porque mesmo indo com o povo, Deus estando com o povo, lá no mar, meu, lá no mar vermelho ali, imagina aquela cena que todo mundo deve ter olhado na TV, né? E Faraó indo atrás deles, atrás do povo de Deus. Não vou deixar vocês escapar.
Não, mas Deus permitiu que todos que estavam com Moisés passassem pelo mar Mediterrâneo, mar vermelho, ali, e não deixando o faraó e seus soldados passarem. Eles sendo degolados, né, por causa da água, por causa do mar. Pois Deus protege o seu povo. O povo que é fiel, o povo que chora, mesmo que é perseguido, mas tem um propósito. Então, se Deus te chamou para um propósito, se é escolhido, puta, vai, comece. Deus vai te dar as ferramentas certas. Não, o que a Isabelle vive, não, o que a Isabelle tem de propósito, não quer dizer que seja o mesmo propósito que o meu. Mas entende, cada um com seu chamado. Mas o maior propósito, o maior chamado é servir a Deus e ganhar almas. Entende? Conhecendo a Cristo, servir a Deus, todo o coração e ganhar almas para o reino de Deus. Entende? Que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Por amor, por gratidão ao Senhor. E não esperando algo em troca. Que Deus vai mandar o maná, Deus vai mandar a providência, Deus vai mandar os recursos, Deus vai mandar, e manda, todo dia. Deus manda. Das mínimas coisas, usa alguém, um familiar, um vizinho, um amigo, alguma coisa, entende? Se tu clamar, clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes ou coisas que não sabes, Jeremias 33:3. Se tu clamar, perseverar, não é um dia perseverar, no outro dia ficar em silêncio, mas todo dia buscar com verdadeiramente, né, com o coração quebrantado, contrito, aí sim, aí Deus vai abençoar grandemente a nossa vida. E com certeza, a vida de todos vocês. Tô cuidando do horário, quero ser pontual. Ela me disse um horário, então vamos seguir esse horário, entende? Para não ir tão tarde. Uhum. Então, isso, pessoal, uma maravilha. A gente tem que estar buscando a Deus, né? Meditando na palavra. E agora vamos para a reta final da live, né? Esse tempo está conversando um tempo precioso. E de tantas palavras que a gente já conversou aqui, sempre no final da live, todas as lives, eu peço sempre o convidado a trazer uma palavra referente ao que nós conversamos. Uhum. E a gente precisa de uma palavra, de um alimento, de uma lição de vida, de um conselho, de um versículo. Isso é Uhum. importante. Jesus tem que estar na mesa. E Uhum. Jesus é o protagonista, sempre. Então Uhum. eu vou pedir para a irmã compartilhar o que ela quiser compartilhar. Entendeu? O que ela quiser, eu dou a oportunidade de uma palavra de Deus. E depois a Uhum. gente olha no final da live. Amém. Bom, diante de tudo que a gente falou, eu acho que o que fica para mim é o que está em Marcos 16:15, que tu já citou, sobre ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque eu acredito que algumas pessoas acham que isso é para pessoas específicas, mas é um chamado para todos. Jesus não disse para alguns fazerem isso. Deus disse para Jesus falou isso para que todos fizessem, cada um da sua maneira. Não necessariamente tenha que sair de Santana do Livramento, tenha que ir para Minas Gerais ou sei lá, para qualquer outro lugar, dentro do Brasil ou fora do Brasil. Mas dentro daquilo, do lugar em que o Senhor te colocou, ali há um propósito. Não foi por acaso que ele abriu a porta do seu trabalho, que ele abriu uma vaga na universidade, que ele, não sei, tantas coisas que o Senhor pode fazer e que ele tem um propósito. Então é entender no Senhor, é ouvir dele, buscar, procurar perguntar mesmo para Deus, Senhor, por que que o Senhor me permitiu que eu entrasse nessa vaga de emprego? Tem algum propósito? Tem alguma pessoa específica aqui dentro que o Senhor quer alcançar? E vivendo conforme o Senhor for direcionando. Eu acredito que a gente não pode se apegar a um lugar físico. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque nem todo mundo vai ser chamado para um lugar perseguido, nem todo mundo vai ser chamado, sei lá, para a Europa, para a África, mas onde nós estivermos, a gente precisa levar a palavra do Senhor, a gente precisa falar sobre Jesus, que é o principal, né? É o centro do evangelho. Acho que é isso. Amém.
Que maravilha, sabe as palavras. Isso é muito importante, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. E todos somos chamados por Deus, independente de onde o Senhor nos direcionar. Uhum, E para cada um tem um propósito, uhum, entende? Se Deus te quiser te levar para a Europa, para outros lugares, amém. Mas uhum, eu digo assim, ó, comece e sempre pregue no ambiente que tu mora primeiro, que tu convive, uhum, primeiro a família, os amigos, a faculdade, o uhum, trabalho, onde tu está pisando, né? Seja uma bênção por onde você passar. E a gente comece a fazer. Comece, uhum, entende? Aí depois as oportunidades, eu quero crescer. Então, cresça na graça, no conhecimento, na presença de Deus, entende? Não só no teórico de ouvir, da escritura, mas vai além disso, né? No prático, de viver, uhum, entende? Tu pode ter todo o conhecimento no mundo. A pessoa pode ser toda inteligente, sabe de tudo. Tem pessoas uhum, mais capacitadas que nós, eu tenho certeza. uhum, Só que às vezes elas não têm o coração aberto. E a gente precisa ter isso, entende? Então, um estudo com a graça, com a presença de Deus, com a unção, que vai nos levar, né, a ir a lugares maiores. uhum. E a gente tem que buscar, né? E principalmente por almas. Sim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, Uhum, esse é o propósito do Evangelho, né? Salvação de vidas, da nossa casa, família, amigos, conhecidos ou desconhecidos, mas a gente vai fazendo. E por amor e gratidão a Deus. Então, a gente tem que uhum, ser grato. Então, para aham, encerrar, eu vou encerrar com oração. Seja grato pela vida que você tem, pelo pouco que você tem, que nós temos, que nesse pouquinho que eu digo aqui, Deus, o Senhor vai nos honrar em dobro a nossa vida, 100 vezes uhum, mais. Seja grato por ter uma casa, por ter uma família, por ter filhos, uhum, pessoas que você admira, que você ama. Ah, eu não tenho. Tem Deus. A gente uhum, não está sozinho, entende? Nós somos um filho que servimos a um pai. Esse Pai uhum, nos ama incondicionalmente. E como filhos que um dia estávamos perdidos, nós alcançamos a misericórdia de Deus quando a gente se arrepende, quando a gente invoca o nome do Senhor, quando a gente coloca para fora. Conversa, desabafa. Então, conversar com Deus, temos que viver um relacionamento. Então, seja grato. Seja grato pela vida, pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo trabalho, pela família, pela casa. A nossa casa é a nossa mansão. Ah, mas é simples. É a nossa mansão, eu estava dizendo, eu digo lá no meu trabalho. Ah, tu pode ter tudo, mas nem usa tudo. Entendo, tem tudo aí. Não, seja fiel. Seja grato, não ingrato. Seja grato por tudo que o Senhor proporciona. Porque a gente não serve a Deus pelo que Ele dá, mas a gente serve a Deus pelo que Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Ebeneze, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7:12. Então eu vou orar nesse exato momento para encerrar a live. E eu vou orar. E você ore também. Entendeu? Não, vamos orar, agradecer pelo dia, pela noite. E eu quero que a irmã feche os olhos. Posso orar também? Vocês todos aí. Vamos orar juntos. Gratidão a Deus e pela vida. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. E dia abençoado por Deus. Estivemos conversando com a irmã Isabelle, uma pessoa abençoada por Deus, que está servindo ao Senhor. Está lá em Minas Gerais, cidade de Contagem. Só abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, tudo o que for fazer. Que diz lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que tu for fazer na vida. Que seus planos e projetos serão bem-sucedidos. Abençoe a vida dos meus irmãos aí que estão até agora ou que vão assistir depois da nossa live. Só abençoe, derrame a sua glória, venha haver paz nesse ambiente. Pode ser uhum, que o ambiente não está de paz, mas o Senhor entre nessa casa, nesse lar e faça morada, como um dia entrou em nossa vida. Se eu possa entrar na vida dessas pessoas e a graça e a misericórdia sejam alcançados. Que venha uhum, haver dias melhores,
o amor do Senhor e o principal, o Senhor estando na mesa. Quando a gente for jantar, quando a gente for tomar o café da manhã, quando a gente estiver almoçando, aonde a gente pisar e estiver, o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Amém. O Senhor é a razão do nosso viver. É o número um na nossa vida. Então eu creio, Pai, que essa live vai alcançar milhares de vidas. Isso abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aí. Grandemente abençoe, Pai. Que eles continuem buscando ao Senhor e lá no final que a gente venha vencer e chegar diante do Senhor. Vencemos, combatemos o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse é o Amém. propósito. Então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado por ter participado comigo na live. Deus abençoe grandemente. Muito Agora eu vou obrigada pela encerrar, oportunidade. deixar você ir jantar. Vamos jantar também, se alimentar. Já se alimentamos da palavra, mas agora vamos alimentar com algo sólido, com algo Uhum. bom. E aqui tá chovendo aqui, então vai ser benção. Não sei se aí tá chovendo, mas aqui tá chovendo. Não, aqui Começou, né? tá. Então tá sendo. Então vamos jantar, vamos descansar no Senhor. E você aí, ó, estava comigo e conosco. Muito obrigado por ter participado. É tua tia, Isso. Márcia? Aham. Tia, manda um abraço para ela, um abraço para todos Beijo, vocês aí, ó. querida. Aqui, ó, todos vocês da sua família. Deus Obrigada por abençoe. você também, por Se ter. a Márcia, aí, ó. Se eu não citei nomes, é Belle. E vocês aqui, ó, que estão até esse momento assistindo. Ficamos felizes e Deus abençoe vocês 100 vezes mais. Então agora encerro a live. Desejo uma ótima noite. E se quiser falar algo para encerrar, pode falar, senão eu encerro. Acho que é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigada por ter me convidado e por ter aberto a agenda aí para que eu escolhesse um dia que ficasse melhor aqui. A rotina é corrida. Peço perdão por talvez não ter dado tanta atenção quanto eu gostaria, mas que bom que a gente pôde ter esse tempo. Foi muito bom mesmo. Então, gratidão a Deus e pela sua vida. Um abraço aí, ó. Márcia, Silvia, Azevedo, a todo mundo aí, ó. Todos vocês. Deus abençoe. E até a próxima. Vou encerrar e depois eu posto aí a live. Uhum. Deixar salvo, tá bom? Muito Tá bom. obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Uma ótima noite. Igualmente. Amém. Deus Amém. abençoe. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém. Deus abençoe.